Com um ótimo desempenho registrado em março, o primeiro trimestre de 2024 se torna o mais bem-sucedido da série histórica em termos de aberturas de novos mercados para o agronegócio brasileiro. A afirmação é do Ministério da Agricultura e Pecuária. E esse é o assunto da nossa conversa de hoje com o consultor de agronegócio e colunista aqui do canal AgroMais, o Celso Ricardo. Celso, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui no canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo de novo. Bom, Celso, foram ao todo 26 novos mercados em 18 países somente em 2024. Nós abrimos mercado aí literalmente para todos os continentes. A que devemos creditar esse ótimo cenário para o setor do agro, principalmente em 2024, mas é um cenário que já vem se refletindo aí ao longo de 2023 e que continua numa crescente em 2024, né? Enfim, a que devemos creditar esse ótimo cenário? Felipe, nós devemos acreditar a nossa capacidade de ser, né, por nós sermos um país produtor de alimentos. O Brasil tem uma capacidade de crescimento ainda muito grande e nós precisamos levar em conta que a população mundial cresce e os mercados, a partir de um mundo globalizado, estão cada vez mais se abrindo, não só para o Brasil, mas também para outros países produtores de alimentos. Mas a nossa capacidade hoje em produzir volumes, né, maiores, nos acredita a atender a necessidade de vários países nos mais diversos continentes que nós temos, né? Isso a gente pode colocar, inclusive, como uma das nossas características de garantir a segurança alimentar do mundo, né? Porque se a gente está conseguindo alcançar cada vez mais espaço aí pelo mundo, a gente também está conseguindo essa nossa vocação de garantir a segurança alimentar ao redor do mundo, né? Como tu bem falou, foram 26 novos mercados, 9 em janeiro, 7 em fevereiro, 10 em março. Mas uma coisa que nós precisamos entender são essas situações que nós falamos anteriormente. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Os mercados, a nível mundial, eles vão se abrir para nós de uma maneira até meio que natural. A atuação do Ministério da Agricultura é fundamental para isso. Então, essa situação que aconteceu em março, nós precisamos avaliar se foi um trabalho efetivo do Ministério para a abertura ou se foi uma necessidade mundial por alimento, né, de uma maneira rápida. E aí nós avaliamos os mercados de uma maneira geral, a relevância deles, entendendo principalmente o que esses mercados podem nos oferecer e quais as oportunidades, se são oportunidades específicas para determinados grupos de produtores ou se o mercado de exportação está se abrindo para o Brasil de uma maneira geral. Nós não podemos deixar passar essa avaliação, porque senão nós entendemos que somente a abertura do mercado ela é um ponto fora da curva. Nós precisamos entender que nós temos preço, produto, padrão e resultado. E a partir daí, tratar commodities, ou nós vamos tratar, por exemplo, que nem a matéria vai falar sobre o açaí, né? É um produto diferenciado que nós agregamos valor. Então, a abertura de mercados para o Brasil, ela passa a ser, a partir de uma necessidade do mundo, por alimentos, algo meio que natural. Mas, a partir daí, nós precisamos levar mais informações para podermos determinar se essa abertura de mercado ela vai ser benéfica mesmo ou se vai ser somente mais oportunidades que ainda não vão nos gerar os resultados que nós estamos esperando, principalmente para o antes e para o dentro da porteira, ou seja, para o setor primário do agro. Como você disse, a gente tem, inclusive, conversado aqui no canal AgroMais ao longo dessa semana, por exemplo, sobre essa abertura de mercados para alguns produtos como o açaí, que foge um pouco das questões das commodities, né? Resta agora a gente saber de fato, como isso vai impactar, isso vai refletir de fato no nosso setor mais para frente. Agora, Celso, tem uma coisa aí que o mundo está cada vez mais exigente em relação à procedência, rastreabilidade, garantias ambientais. Na sua avaliação, o Brasil está já atento a tudo isso? Já atende a essa demanda cada vez mais crescente de maneira global? Olha, Felipe, eu ainda vejo que nós estamos nos retendo muito em papéis. A gente pode pegar, por exemplo, o RISPOA, a legislação que rege a produção de proteína animal. Nós sabemos que nós temos um papel, um documento que ali parece que está tudo muito bem, mas na prática ele se torna inaplicável. Então, com relação à rastreabilidade, com relação aos programas que tratam desse produto diferenciado para o mundo,
eu acho que o Brasil ainda precisa se preocupar em simplificar os programas e fazer com que eles possam ser usados na prática. Ainda nós temos uma distância muito grande, mas é óbvio que o Brasil, a partir da sua capacidade produtiva, o mundo, a partir da sua necessidade por alimento, e a gente sabe que o mundo está cada vez mais exigente, parte de um princípio do Ministério da Agricultura ser mais atuante. Nós estamos trabalhando muito a parte externa, a diplomacia, eu vejo dessa forma, e nós não estamos nos preocupando em fazer com o que é vendido lá fora, em termos de informação, seja praticado no Brasil e nos torne um país, além de produtor, capaz de produzir da maneira que nós estamos vendendo, né, comercialmente falando. Eu acho que nós estamos no caminho, sim, mas me preocupa muito esse trabalho do Ministério da Agricultura de aproximação. Nós precisamos trazer o campo mais próximo de Brasília para que nós possamos entender o que o campo está vivendo, partindo de um princípio que as indústrias brasileiras estão muito bem formatadas e dão a elas capacidade de produzir, transformar, mas o campo, principalmente o setor primário, que é onde o alimento é produzido, eu vejo ainda muito distante de Brasília, e aí as informações elas acabam não batendo entre o que nós estamos vendendo e aquilo que nós estamos produzindo no setor primário. Bom, de fato, essas são questões importantes, mas de modo geral, para 2024, há aí uma tendência da gente continuar abrindo novos mercados, pela movimentação do Ministério das Relações Exteriores, também do Ministério da Agricultura, há esse movimento, essa tendência de abertura de novos mercados ao longo de 2024? Com certeza, Felipe. Eu acho que a exportação brasileira, tendo em vista a nossa capacidade produtiva, né, de aproveitamento por hectare lá no setor primário, nos credencia, e eu sou até modesto em dizer que o Brasil pode dobrar a sua produção do agronegócio e atender de uma maneira mais intensa o mercado internacional. Para isso, me preocupa muito a representatividade. Eu acho que o Brasil deveria ter, ao longo dos meses e do ano, uma representatividade do agro, não desconsiderando as associações que fazem o trabalho internacional de uma maneira muito competente. Mas eu acho que o Ministério da Agricultura, o Brasil, precisariam ter lá fora uma representatividade, grupo de profissionais vendendo aquilo que nós temos de melhor no agronegócio. E, a partir daí, trazendo essas informações para dentro do Brasil, nós direcionarmos a produção pensando não somente em volume, mas com o mercado já distinto, definido, fazer com que quem produz, seja no setor primário ou secundário, garanta o resultado financeiro, que hoje é o que mais me preocupa quando a gente fala em agronegócio aqui no Brasil. Celso, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Agromanhã. Estamos ao vivo aqui para o canal AgroMais, também para o canal Terra Viva, para todo o Brasil, trazendo hoje um assunto de destaque, né? Que é de fato essa abertura de mercados que a gente tem mostrado aqui ao longo da nossa programação desde o início do ano. Queria desejar a você uma ótima semana e na semana que vem a gente volta com um novo assunto. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos aí, até quarta-feira.